Sente-se exausto pelas batalhas que enfrenta. Talvez se esteja a perguntar se algum dia verá a vitória ou se as suas lutas estão apenas a desgastá-lo. Mas e se eu lhe disser que, neste momento, no meio das suas dores e dos seus desafios, Deus já está a preparar a sua vitória? Não importa quão grande seja a tempestade ou quão escuro pareça o caminho, existe um plano divino a orquestrar em seu nome. O que parece agora um obstáculo intransponível será em breve um testemunho da fidelidade de Deus. Continue a ler e descubra como cada batalha que enfrenta é apenas o prelúdio da grande vitória que Deus preparou para si. Fique até ao fim, porque lhe darei uma linda oração para os seus próximos dias. Além disso, se é novo, estendo a minha mão para que se junte à nossa linda família, clicando aqui para se inscrever. Na vida cristã enfrentamos inúmeros desafios, provações e tribulações. Estas batalhas podem ocorrer de várias formas: problemas financeiros, relações quebradas, doenças, perseguições ou até crises internas de fé. No entanto, o mais importante é compreender que por detrás de cada batalha, Deus está a trabalhar num propósito divino, preparando o caminho para a vitória. A Bíblia recorda-nos constantemente que as provações não são um sinal de abandono divino, mas sim uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e nos aproximarmos de Deus. Em João 16:33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo." Esta afirmação não é apenas um lembrete de que as provações são inevitáveis, mas também nos assegura que, apesar das dificuldades, a vitória já foi conquistada através de Cristo. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil ficarmos desanimados e pensarmos que Deus nos abandonou. No entanto, é fundamental lembrar que nenhuma batalha na vida é acidental. Cada um deles foi permitido por Deus para cumprir um propósito maior. Em Romanos 8:28, temos a certeza de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto significa que, mesmo que as nossas batalhas possam parecer sem sentido no momento, Deus está a orquestrar cada situação para o nosso bem e para a sua glória. Deus usa as batalhas da vida para moldar o nosso caráter, para nos ensinar a depender mais dele e para nos demonstrar o seu poder. Tiago 1:2-4 diz-nos: "Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas deixe a paciência realizar a sua obra completa, para que seja perfeito e completo, sem que nada falte." Esta passagem revela que as nossas lutas não são em vão. São os meios que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. Uma das promessas mais reconfortantes que encontramos nas Escrituras é que Deus nunca permitirá que enfrentemos uma batalha que não possamos superar com a sua ajuda. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo assegura-nos: "Nenhuma tentação vos sobreveio, a não ser a que é comum ao homem, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados para além do que podeis, mas também providenciará uma forma de escapar à tentação, para que a possais suportar." Esta promessa recorda-nos que, embora as batalhas que enfrentamos possam parecer esmagadoras, Deus está conosco e providenciará uma saída. Nunca estamos sozinhos nas nossas lutas, e a sua graça é suficiente para nos sustentar. Esta certeza deve encher-nos de esperança, sabendo que cada batalha que enfrentamos é uma oportunidade de ver a mão de Deus trabalhar poderosamente a nosso favor. Uma das histórias de vitória mais icônicas da Bíblia é a história de David e Golias. David, um jovem pastor sem experiência na guerra, enfrentou o gigante Golias, armado apenas com uma funda e com a sua fé em Deus. Enquanto o exército de Israel estava aterrorizado pela presença de Golias, David tinha uma confiança inabalável de que Deus lhe daria a vitória. Em 1 Samuel 17:45-47, David declara: "Tu vens a mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou ter contigo em nome do Senhor dos Exércitos."
E toda essa congregação saberá que o Senhor não salva, espada e com lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. David compreendeu que a batalha não era sua, mas de Deus, e por isso tinha a plena certeza de que seria vitorioso. Esta história ensina-nos uma verdade fundamental. As nossas vitórias não dependem das nossas próprias forças ou capacidades, mas da intervenção divina. Quando enfrentamos as nossas próprias batalhas de Golias, devemos ter a mesma confiança que David tinha, sabendo que Deus está do nosso lado e que Ele já preparou o caminho para a vitória. Uma das lições mais importantes que podemos aprender é que a batalha espiritual requer uma preparação espiritual. Não podemos enfrentar as lutas da vida com as nossas próprias forças. Precisamos de nos munir das ferramentas que Deus nos deu para resistir e vencer. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo instrui-nos a vestir toda a armadura de Deus para que possamos suportar o dia mau. Esta armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os sapatos do Evangelho da paz. A oração e a palavra de Deus são as nossas armas mais poderosas na batalha espiritual. O próprio Jesus nos mostrou o poder da palavra quando foi tentado no deserto, respondendo a cada tentação do diabo com as Escrituras. Mateus 4, 1, 11. Da mesma forma, devemos depender da palavra de Deus e da oração para encontrar força e orientação no meio das nossas batalhas. Depois de compreendermos que cada batalha que enfrentamos faz parte do plano de Deus e que Ele nos está a preparar para a vitória, é fundamental aprofundarmos o papel central que a fé desempenha neste processo. A fé é a força motriz que nos permite ver para além das circunstâncias temporárias e confiar na promessa de vitória que Deus estabeleceu para cada um de nós. A fé não é simplesmente um sentimento de otimismo ou uma vaga esperança de que as coisas vão melhorar. Na sua essência, a fé é uma confiança profunda na fidelidade de Deus, uma convicção de que Ele cumprirá as suas promessas, independentemente do que possamos ver ou sentir no momento. As Escrituras definem a fé em Hebreus 11 horas e 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto significa que, embora as nossas batalhas possam parecer intransponíveis do ponto de vista humano, a fé permite-nos manter a verdade de que Deus já está a trabalhar em nosso favor, mesmo quando não o vemos. Um dos maiores exemplos bíblicos de fé no meio da batalha encontra-se na história de Josué e do povo de Israel, quando enfrentaram a cidade de Jericó. Deus deu-lhes uma instrução que, do ponto de vista humano, não fazia sentido: marchar à volta da cidade durante 7 dias, no 7º dia, gritar e tocar trombetas. Apesar da aparente irracionalidade deste plano, Josué e o povo de Israel obedeceram com fé. E ao 7º dia, tal como Deus prometeu, os muros de Jericó caíram. Josué 6. Esta história ensina-nos que a fé nem sempre faz sentido do ponto de vista humano. Por vezes Deus vai pedir-nos para fazer coisas que não compreendemos, mas a fé obriga-nos a obedecer, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A vitória em Jericó não foi apenas o resultado do esforço humano, mas da intervenção divina ativada pela fé e obediência do povo. Jesus ensinou-nos sobre o poder da fé quando disse em Mateus 17 horas e 20: em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele se moverá. Será para si impossível. Aqui, Jesus não está a falar da fé como uma força mágica, mas de uma profunda confiança no poder de Deus. Mesmo uma pequena quantidade de fé, quando posta em ação, pode mover as montanhas que se interpõem nas nossas vidas, aquelas batalhas gigantescas que parecem impossíveis de superar. Contudo, é importante lembrar que a fé não é apenas uma questão de acreditar que Deus pode fazer algo, mas de confiar que Ele o fará de acordo com a sua vontade. Nas nossas batalhas,
Isto significa entregar o controle a Deus e permitir que a sua vontade seja feita, sabendo que o seu plano é sempre melhor do que o nosso, mesmo que nem sempre entendamos no momento. Um dos maiores desafios da vida cristã é manter a fé quando as batalhas se intensificam. É fácil ter fé quando tudo corre bem, mas quando as circunstâncias parecem piorar, a nossa fé pode abalar. Muitas vezes o inimigo tenta semear dúvidas no nosso coração, fazendo-nos questionar se Deus está realmente conosco no meio das nossas lutas. Em tempos como estes, devemos lembrar-nos das promessas de Deus e apegar-nos a elas com todas as nossas forças. Isaías 41:10 oferece-nos uma das promessas mais poderosas para os tempos de adversidade. Não temas, pois eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei. Sempre te defenderei com a mão direita da minha justiça. Esta é uma promessa que podemos proclamar no meio das nossas batalhas, sabendo que Deus está conosco, que Ele é o nosso sustento e que, no seu tempo perfeito, Ele nos dará a vitória. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:7, recorda-nos que andamos por fé e não por vista. Isto significa que, embora as nossas circunstâncias possam parecer desesperadas de uma perspectiva terrena, a nossa fé permite-nos ver para além do visível e confiar no que Deus está a fazer no reino espiritual. Muitas vezes a vitória que Deus está a preparar para nós não é imediata, mas é garantida para quem persevera na fé. Um exemplo notável de fé no meio da adversidade encontra-se na vida de Job. Job foi um homem justo que enfrentou uma série de provações devastadoras. Perdeu a sua família, a sua riqueza e a sua saúde. Apesar do sofrimento, Job nunca perdeu a fé em Deus. Embora não compreendesse por que estava a ser testado, continuou a confiar na bondade e na soberania de Deus. No meio da sua dor, Job declarou em Job 13:15: ainda que me mate, nele esperarei. Esta é uma expressão de fé radical. Job estava disposto a confiar em Deus mesmo sem compreender por que estava a sofrer. No final da história, Deus restaurou tudo o que Job tinha perdido e deu-lhe uma bênção maior. Mas a verdadeira vitória de Job não foi apenas a restauração material, mas o crescimento da sua fé e relacionamento com Deus. A história de Job ensina-nos que, embora as nossas batalhas possam ser difíceis e prolongadas, se mantivermos a nossa fé em Deus, Ele será fiel para nos dar a vitória no seu tempo. A fé permite-nos suportar as provações, sabendo que Deus está a trabalhar nos bastidores para o nosso bem. É importante lembrar que a verdadeira fé é acompanhada de ação. Tiago 2:17 ensina-nos que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isto significa que não basta acreditar. A nossa fé deve obrigar-nos a agir em obediência à orientação de Deus. Quando enfrentamos batalhas, devemos perguntar-nos: que passos de fé nos está Deus a chamar a dar? Estamos dispostos a obedecer, mesmo quando não compreendemos por quê? Fé e ação andam de mãos dadas. Como vimos na história de Jericó, o povo de Israel não só acreditou que Deus derrubaria os muros, como também agiu em obediência às suas instruções, embora estas não fizessem sentido do ponto de vista humano. Da mesma forma, quando enfrentamos as nossas batalhas, devemos estar dispostos a seguir a liderança de Deus, mesmo que o seu plano não pareça lógico na nossa perspectiva. Embora a fé seja essencial para confiar que Deus está a preparar a vitória, também precisamos de paciência para esperar pelo seu tempo perfeito. Uma das lições mais difíceis de aprender na vida cristã é que a vitória nem sempre vem imediatamente após a batalha. Em muitas ocasiões, Deus chama-nos a esperar, a confiar no seu plano e a permitir que a sua obra seja concluída em nós antes de vermos o resultado final. No meio das nossas lutas, é fácil desesperarmos e perguntarmos-nos por que é que Deus não age imediatamente. Queremos soluções rápidas, alívio imediato e resultados visíveis. Mas Deus opera num período de tempo diferente do nosso. Vê o panorama geral e sabe quando e como trazer a vitória da forma mais perfeita. Eclesiastes 3:1 recorda-nos que há um tempo determinado para tudo e um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu.
Mesmo que não compreendamos por que é que as nossas batalhas parecem arrastar-se, podemos confiar que o tempo de Deus é perfeito. Aquilo que por vezes percebemos como atraso faz, na verdade, parte do seu plano para nos moldar, preparar e fortalecer a nossa fé. Vemos um exemplo disso na história de Abraão e Sara. Deus prometeu-lhes um filho, mas essa promessa só se cumpriu muitos anos depois. Durante este tempo, Abraão teve de aprender a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando parecia que a promessa não se iria cumprir. No final, Deus deu-lhes Isaque no seu tempo perfeito, demonstrando que a sua palavra nunca falha, mesmo que o cumprimento nem sempre seja imediato. A paciência não é uma espera passiva, mas uma espera ativa, confiando que Deus está a trabalhar nas nossas vidas mesmo quando não o vemos. Em Isaías 40:31, é-nos dito: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, levantarão asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se cansarão. Este versículo é um poderoso lembrete de que, ao esperar, Deus renova-nos, fortalece-nos e permite-nos seguir em frente. O processo de esperar em Deus é uma oportunidade para desenvolvermos a nossa fé e confiança no seu caráter. Em vez de o vermos como tempo perdido, devemos vê-lo como um tempo de crescimento espiritual, onde Deus está a melhorar a nossa resistência, a nossa paciência e a nossa capacidade de depender completamente dele. Na vida de José, vemos como Deus usou o tempo de espera para o preparar para a vitória. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e passou muitos anos na prisão, acusado injustamente. No entanto, durante todo este tempo, Deus trabalhou no seu caráter, preparando para ser um líder no Egito. No final, quando chegou o momento perfeito, Deus elevou José a uma posição de autoridade, e ele foi capaz de ver o propósito de Deus por detrás de cada batalha que enfrentou. O que inicialmente parecia uma derrota acabou por ser a preparação para uma grande vitória. Em Tiago 1:3-4, é-nos dito que a prova da vossa fé produz paciência. Mas deixe a paciência realizar a sua obra completa, para que seja perfeito e completo, sem que nada falte. Deus usa as nossas batalhas não apenas para nos dar a vitória no final, mas para aperfeiçoar o nosso caráter no processo. A paciência permite-nos perseverar, suportar provações e sair mais fortes do outro lado. Em vez de vermos as nossas lutas como um obstáculo, deveríamos vê-las como uma oportunidade para crescer em paciência e perseverança. Este crescimento espiritual é uma parte crucial da vitória que Deus está a preparar para nós. A verdadeira vitória não é apenas superar a batalha externa, mas também permitir que Deus transforme os nossos corações e mentes no processo. Um exemplo claro disso mesmo encontra-se na vida do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12:7-10, Paulo fala de um espinho na carne, uma batalha constante que enfrentou, da qual pediu a Deus que fosse libertado. Contudo, em vez de lhe tirar esse fardo, Deus disse-lhe: a minha graça te basta, pois o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Paulo aprendeu que a vitória nem sempre vem da forma que esperamos, mas através da paciência e da dependência da graça de Deus, podemos ver o seu poder operar nas nossas fraquezas. Nas nossas batalhas é fundamental confiar no processo que Deus está a realizar nas nossas vidas. Por vezes a batalha não é apenas sobre o resultado final, mas sobre a viagem que nos leva até lá. Nesta caminhada, Deus ensina-nos lições valiosas, molda-nos e transforma-nos. A nossa tarefa é manter a fé e a paciência, confiando que Ele está a trabalhar em cada detalhe. Uma das passagens mais encorajadoras a este respeito é Romanos 5:3-5. E não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e paciência, provação, e a prova, a esperança. E a esperança não desonra, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta passagem mostra-nos como a paciência no meio das nossas tribulações produz esperança, uma esperança que não nos desilude porque está enraizada no amor inabalável de Deus. A história de Noé é outro exemplo poderoso de paciência no meio da batalha.
Deus ordenou a Noé que construísse uma arca em preparação para um dilúvio que destruiria a terra, algo que nunca tinha acontecido antes. Noé, movido pela fé, obedeceu a Deus e passou anos a construir a arca, suportando o ridículo e a descrença das pessoas que o rodeavam. Contudo, Noé continuou a confiar na promessa de Deus quando chegou a hora. A vitória foi manifestada quando ele e a sua família foram salvos. A paciência de Noé não só levou a vitória física ao sobreviver ao dilúvio, mas também a vitória espiritual, ao ver a promessa de Deus cumprida na sua vida. Da mesma forma, Deus chama-nos a perseverar pacientemente nas nossas batalhas, sabendo que, no seu tempo, a sua promessa de vitória se cumprirá nas nossas vidas. Finalmente, a paciência no meio das nossas batalhas não é uma espera vazia, mas uma espera esperançosa. A nossa esperança está ancorada nas promessas de Deus, que nunca falha. Em Hebreus 10:23, somos encorajados a manter firme a profissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel e, embora a vitória possa parecer distante, podemos ter a certeza de que Ele cumprirá a sua palavra. Depois de explorarmos a fé e a paciência como pilares fundamentais nas nossas batalhas, chegamos ao culminado processo, a vitória que Deus prometeu. Embora cada batalha possa ser diferente em intensidade e duração, uma verdade permanece constante. Deus leva-nos sempre à vitória no seu tempo e à sua maneira. Romanos 8:37 recorda-nos: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este versículo não deixa dúvidas. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Não importa quão grandes sejam as nossas lutas, a vitória final está garantida para aqueles que confiam em Deus. Isto não significa que não enfrentaremos dificuldades ou que as nossas batalhas serão fáceis, mas significa que, no final, Deus nos levantará e nos mostrará que tudo tinha um propósito. A vitória que Deus nos dá nem sempre é aquilo que esperamos. Por vezes a vitória não é a eliminação completa do problema, mas a transformação dos nossos corações e mentes no meio da batalha. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe como usar todas as circunstâncias para o nosso bem e para a sua glória, de acordo com a sua promessa em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que a oração é uma das armas mais poderosas nas nossas batalhas. Quando oramos, não só apresentamos os nossos pedidos a Deus, como também alinhamos o nosso coração com a sua vontade. Em Filipenses 4:6-7, somos exortados a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentarmos os nossos pedidos a Deus em oração e súplica, com ação de graças. A promessa que se segue é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual fortalecemos a nossa fé e recebemos a paz enquanto esperamos pela vitória. Cada vez que clamamos a Deus no meio das nossas batalhas, lembramo-nos do seu poder, da sua fidelidade e da sua vontade de intervir em nosso favor. A oração não só nos prepara para a vitória, como também nos permite caminhar nela com humildade e gratidão. Vamos rezar. Querido Pai do céu, agradecemos-te porque em cada batalha que enfrentamos, tu já estás a preparar a vitória. Ajuda-nos a caminhar com fé, confiando que, mesmo que nem sempre compreendamos os teus caminhos, tu tens um plano perfeito para as nossas vidas. Dá-nos paciência para esperar no teu tempo, sabendo que em tudo estás a trabalhar para o nosso bem. Senhor, fortalece a nossa fé e a nossa determinação em continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que nos lembremos sempre que somos mais que vencedores através de Cristo e que, em todas as lutas, tu já garantiste a vitória. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem o inspirou, convidamo-lo a subscrever, ativar as notificações e a partilhar este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Cada vez que partilhar, receberá uma dupla bênção pela graça do Senhor. Além disso, pode apoiar-nos com um donativo através do link no comentário em destaque.
A sua generosidade ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que fortalecem a fé e trazem conforto a quem mais precisa. Qualquer contributo, por mais pequeno que seja, é uma bênção que muito valorizamos. Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima.